Olá amigos, 21 de setembro de 2012, Legítima Defesa em Foco. Ontem, em mais uma importante iniciativa do Instituto Plínio Correia de Oliveira, ocorreu no Clube Holmes, na Avenida Paulista, São Paulo capital, uma importante palestra do Dr. Ives Gandra Martins, um dos juristas mais conceituados do Brasil, constitucionalista e tributarista notável. Ele escolheu um tema bem apropriado para a atualidade, que é a análise do ativismo judicial do Supremo Tribunal Federal e análise também do anteprojeto de Código Penal que se quer impor à nação. Esse anteprojeto é cheio de coisas vis torpes, repugnantes, completamente inadequadas para as verdadeiras necessidades do país. E é claro que quando falamos de anteprojeto de Código Penal, nos lembramos, e temos de nos lembrar, que um dos institutos mais importantes de qualquer lei penal em qualquer Estado moderno, na cultura ocidental e mesmo em outras culturas, é o Instituto da Legítima Defesa. A legítima defesa na lei penal brasileira, na forma atualmente existente, tanto no Código Penal comum como no Código Penal militar, é o ato de repelir uma agressão injusta, seja ela atual ou iminente, utilizando moderadamente dos meios necessários para a repulsa a essa agressão. Isso quer dizer, num exemplo mais elementar, que ninguém é obrigado a se deixar vitimar. Ninguém é obrigado a se deixar matar, por exemplo, que é o caso mais grave, por alguém que tem a disposição clara de matá-lo, seja empunhando uma arma de fogo, seja empunhando uma arma branca, seja empunhando um porrete ou um instrumento de trabalho tomado como se fosse uma arma, ou mesmo os próprios punhos, socos e pontapés. A lei permite que a pessoa se defenda a si mesma, mas não apenas a si mesma, porque o Instituto da Legítima Defesa se refere ao direito de outrem também. Então a pessoa pode defender outra pessoa que se veja nessa situação de agressão. É um instituto muito sábio. E felizmente, nesse anteprojeto, não se muda a forma desse instituto. O problema é o conjunto da lei, porque o conjunto da lei enfraquece o direito à legítima defesa. Lembre-se do caso que comentamos no nosso último programa, que está relacionado com a figura do terrorismo. Cria-se a figura do terrorismo, que nunca tinha sido criada na lei penal brasileira, embora houvesse a disposição constitucional nesse sentido. No entanto, cria-se o tal terrorismo do bem. Vamos ver o problema de invasão de terras. O terrorismo é criminalizado no artigo 239. Agora, mas há condutas como sequestrar, incendiar, saquear, depredar, explodir, se movidas por propósitos sociais ou reivindicatórios, artigo 209, parágrafo 7º, não há punição nenhuma. Nós estamos numa desorganização completa. Se nós não nos opusermos a esse Código Penal que está aí, nós estamos correndo o risco de isso ser aprovado a toque de caixa e termos, quer dizer, eu acho que é mais grave do que está acontecendo no Supremo, e o Supremo tudo fica pronto, vai se discutir, os ministros mudam, pode-se mudar a jurisprudência. Mudar um código é muito mais difícil que o nosso código de 1940. Os invasores de terra são favorecidos uma vez que a simples inversão de posse de bens não caracteriza por si só a consumação do delito, artigo 24. Quer dizer, a simples inversão de posse. Então, eu estou na posse da minha fazenda, alguém entra, passa a estar lá, não está vendo inversão de posse, isso não tem punição nenhuma penal. Eu não vou ter as ações de reivindicação, de reintegração de posse. Então, os senhores veem o teor e tem a impressão que pouca gente está se percebendo
que é um crime contra a nacionalidade que nós estamos colocando. O ato de terrorismo, conforme a definição da lei, por exemplo, sabotagem, incêndio, cárcere privado, quando for motivado por razões, por causas sociais. Esse seria o terrorismo do bem. E isso está no projeto, que exclui da figura do crime claramente atos típicos, próprios de terrorismo, conceituados na lei de acordo com a nova redação, quando supostamente aqueles que o praticarem, os grupos que o praticarem, tiverem uma motivação social. Isso é uma monstruosidade. Isso é um monstrengo jurídico, é algo evidentemente que não pode ser aprovado pelo Congresso Nacional. E não acreditamos que será. Mas observem como fica enfraquecido o direito à legítima defesa nesse caso. Especificamente no espúrio possessório, por exemplo, havendo a tomada de uma propriedade por um grupo que se diga um grupo reivindicatório social, por exemplo, o famigerado MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é um movimento pré-insurrecional, é um movimento que recorre à violência ilegal e ao crime a todo momento e, portanto, acaba por constituir, na acepção clara da lei, um bando para praticar crimes e, portanto, o crime de formação de quadrilha e outras figuras criminais que possam ser criadas mais adiante quando se trata de crimes praticados por um grupo de pessoas, coletivo. Esse MST se invade uma terra hoje, de acordo com a disposição do Código Civil, o proprietário pode se reintegrar na posse por seus próprios meios, desde que ele o faça logo. E se reintegrar na posse por seus próprios meios, pode ser até a mão armada, desde que o faça logo e que a reação seja moderada nos termos do Código Penal. Criada a figura do terrorismo do bem, acabou. Invadida a propriedade, o proprietário poderá, quando muito, se muito, recorrer ao Poder Judiciário. E ainda assim, o Judiciário, com base nas novas disposições, poderá se ver impedido de pronunciar uma sentença de reintegração de posse. Então, o direito à legítima defesa, em caráter amplo, fica muito enfraquecido no anteprojeto de Código Penal. O anteprojeto é péssimo, é ruim, é um atentado ao direito do país, um atentado ao conceito do Estado Democrático de Direito que nós abraçamos por força da nossa Constituição. Então ele tem que ser repelido e, mais do que isso, combatido, com pressão constante e permanente. Primeiro sobre os senadores da República que já estão analisando a matéria, muito especialmente o senador relator Pedro Táxi. E depois, seja lá qual for o resultado, menos ruim, mais ruim, do produto que sai do Senado, pressionando os deputados na Câmara dos Deputados, porque a matéria tem que ser votada nas duas casas. O direito à legítima defesa, disse o Papa João Paulo II, num mundo tomado pela injustiça, ainda que por meio das armas, existe o direito e, portanto, ele pode ser exercido. Um estudo do professor Bené Barbosa, do movimento Viva Brasil, traz um dado interessante que devemos sempre ter como apresentar às pessoas em geral. Ele comparou inteligentemente, devido a uma matéria muito sem fundamento publicada por um juiz de direito aí a respeito da questão das armas, com aquela tese equivocada de que mais armas produzem mais crimes, quando nós sabemos que é exatamente o contrário. O Bené Barbosa fez um estudo comparando os estados de Utah nos Estados Unidos e de Alagoas no Brasil. O estado de Utah tem 3 milhões de habitantes, Alagoas tem mais ou menos isso. O estado de Utah tem 2,5 milhões de armas de fogo registradas, portanto quase uma arma de fogo por habitante. E o estado de Alagoas tem menos de 10 mil armas de fogo registradas. Olha só, portanto o índice é 0,003 armas por habitante no estado de Alagoas, enquanto no estado de Utah, praticamente uma arma de fogo por habitante. E o índice de homicídios lá no estado de Utah é inferior a 2 por 100 mil. E em Alagoas é quase 70 por 100 mil. Será que isso não mostra estatisticamente
a verdade, o fato é de que nas comunidades armadas as pessoas podem se proteger a si mesmas e, consequentemente, os criminosos não têm liberdade de atuação. O criminoso sabe que, se tentar matar, poderá ser morto, poderá sair da cena do fato num caixão de metal no carro do Instituto Médico Legal, e não a vítima. Enquanto no estado de Alagoas, no Brasil, não. O criminoso ataca porque sabe que a vítima não pode se defender. Essa é a verdade. E esse estudo, muito prudentemente, muito agudamente feito por Benedito Barbosa, vem a mostrar mais uma vez essa realidade. Muito obrigado por sua atenção. Até o nosso próximo programa.